Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre acentuação gráfica, acento agudo e acento circunflexo. Vocês vão poder acompanhar no livro Trilhas, módulo 1, das páginas 71 à página 84. Mas afinal, o que é a acentuação gráfica? Bom, gente, a acentuação gráfica ela nada mais é do que os símbolos que usamos sobre determinadas letras. E esses símbolos eles são utilizados com o intuito de aplicar uma determinada regra. Essas regrinhas elas vão geralmente interferir na forma que a gente pronuncia as palavras e nos seus significados também. Aqui embaixo nós temos aí os dois tipos de acentos que nós vamos estudar agora, que é o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo, ele é utilizado para indicar sempre que a vogal ela tem um som aberto. Observem aí. Café, rapé, giló. E o acento circunflexo, a gente vai utilizar ele para sinalizar a vogal que tem um som fechado. Nas próximas atividades, vocês vão poder observar essa diferença nas palavras conforme a gente vai fazendo a leitura. Na página 71 do livro Trilhas, nós iniciamos aí a primeira atividade com a leitura da sinopse de um livro. Observem aí. A Casa dos Pequenos Cientistas. Um grupo de pequenos cientistas mora numa casa que se desloca pelo mundo e estaciona onde lhe dá na telha. Ora, ela para à beira de um lago, ora à beira do mar, ora no alto de uma montanha. Em cada lugar, as crianças desembarcam e acabam se vendo diante de algum fato intrigante. Um elefante com dor de dente, uma baleia encalhada, o sumiço de um documento, o aparecimento de desenhos numa caverna desabitada. Obrigados a resolver essas situações e mistérios, os pequenos cientistas acabam dando ensejo a experiências simples e interessantes, que os leitores podem reproduzir em casa ou na escola. No final, sempre vem a explicação científica do fenômeno, com informações adicionais para os mais curiosos. Então, observem aí na letra A. Com qual fato intrigante citado na sinopse você gostaria de se deparar? Por quê? Observem aí que no nosso textinho, ele coloca alguns fatos, né? Um elefante com dor de dente, uma baleia encalhada, o sumiço de um documento, dentre outras coisinhas. Então, com qual desses aí vocês gostariam de se deparar, de encontrar pelo caminho? Letra B. Leia algumas das palavras retiradas do texto. Bom, aqui nós temos 4 palavrinhas. Observem que essas palavrinhas, elas possuem os dois tipos de acento. Algumas têm os acentos agudo e outra tem um acento circunflexo. Observem aí, mistérios, experiências, científica e fenômeno. Após a leitura de cada uma das palavrinhas, vocês vão pintar de amarelo as palavras que possuem o acento agudo. Depois disso, vocês vão pintar de azul as palavras que possuem o acento circunflexo. Na página 72, nós vamos para a segunda questão. Acentue corretamente as palavras do quadro a seguir. Nesse quadro, nós temos aí várias palavrinhas. E essas palavrinhas, se a gente for ler sem acento, ela perde totalmente o sentido. Então, observem aí. Após o momento em que vocês vão acentuar cada uma das palavras, vocês vão completar o quadro abaixo de acordo com as vogais que foram acentuadas. Então, vogais escritas com acento circunflexo. Vocês vão observar aí quais são as vogais que elas podem ser escritas com o acento circunflexo sobre elas. E as vogais que são escritas com o acento agudo. Em cada uma delas que vocês acharem, vocês vão marcar um xizinho. Questão número 3. Escreva os nomes das imagens a seguir, separando-as em sílabas. Então, nós temos aí óculos, bambolê, picolé, lâmpada,
lápis, tênis, abóbora, sofá, biquíni. Em cada quadradinho desse vai permanecer uma sílaba. Na página 73, nós temos aí algumas imagens. E nessas imagens vocês vão ter que ligar aos nomes correspondentes. Temos então a figura de um trem, pá, nó e pé. Letra A. Em relação ao número de sílaba, as palavras que nomeiam as imagens são classificadas como monossílabas, lembrando que monossílabas são as palavras que possuem uma sílaba. Dissílabas são as palavras que possuem duas sílabas e trissílabas são as palavras que possuem três sílabas. Letra B. Todas essas palavras, elas são acentuadas? Sim ou não? Letra C. Contorne as letras abaixo que recebem um acento nessas palavras. Somente nas palavras que foram acentuadas aí nas imagens acima, viu? Somente elas que vocês vão circular. Na página 74, nós temos aí esse retângulo amarelo, que tem algumas palavrinhas, algumas peças-chave que estão faltando. Então, observem. O acento agudo indica o som. Aí ele quer saber se é o som aberto ou o som fechado. E pode ser usado nas vogais. Vocês vão completar quais são as vogais aí que a gente utiliza o acento agudo. Bem facinho, né? Nós temos 5 vogais e tem aí 5 espaços. O acento circunflexo, ele indica o som. Vocês vão dizer novamente se é o som aberto ou o som fechado. E pode ser usado nas vogais. 3 vogaizinhas que a gente pode usar o acento circunflexo. As palavras monossílabas tônicas terminadas em a, ais, es, i, os devem ser acentuadas graficamente. É uma regrinha que a gente tem na nossa parte gramatical. Atividade número 1. Complete as frases utilizando a palavra adequada. Médico, medico. Observem, nessa atividade aqui dá para a gente perceber a diferença e a mudança, na verdade, do sentido da palavra, do significado da palavra, que a ausência de um acento ela pode causar, ela traz. Então, observem aí na letra A, médico, medico. Na letra B, ânimo, animo. Público, publico. Viram a diferença? Então, vocês vão ter que fazer a leitura de cada uma das frases, lembrando sempre que o acento ele pode modificar o sentido da palavra. Na página 75, a gente tem uma pequena revisão do que foi estudado nesse capítulo. Então, os substantivos eles podem ser antecedidos por o, os, e uns, que são os substantivos masculinos. E os substantivos que podem ser antecedidos por a, as, uma e umas são substantivos femininos. Lembrando aí que as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, elas são artigos. E nós temos aí, por último, os acentos agudo e circunflexo. E vem um lembrete muito importante, ó. O acento agudo, ele indica o som aberto e ele pode ser usado nas vogais a, i, o e u. E o acento circunflexo, ele indica o som fechado e ele pode ser usado nas vogais a, e o. Observe que essas duas últimas dicas, elas respondem à questão da página 74, lá do quadro amarelo. Então, para quem ficou em dúvida, podem verificar aqui nessa página para corrigir. Acompanhe aí na página 78. Primeira questão. Assinale quais grupos de palavras a seguir são frases, ou seja, possuem um sentido completo. Elas apresentam um sentido completo. Nós temos aqui 4 opções. Você gosta de ler poemas? Cordéis ontem engraçados. Posso te contar um segredo?
laboratório não cientista. Então, agora, depois de vocês descobrirem aí quais são as opções que apresentam frases que possuem, que fazem sentido, vocês vão pegar os demais grupos de palavras e vão formar uma frase com elas. Vocês vão poder acrescentar outras palavras para poder compor a frase de vocês, tá bom? Essa resposta ela é pessoal. Questão número 2. Complete o texto com o nome das imagens a seguir. Então, nós temos aí uma bicicleta, um diário, luvas, escola e capacete. Cada uma dessas palavrinhas aí, vocês vão encaixar em um dos espaços. Lembrando que as palavras, elas não se repetem, tá bom? Vocês vão ter que colocar aí, encaixá-las, cada uma no seu local adequado. Então, observem aí. Vanessa escreve todos os dias em seu quando volta da escola. Ontem, ela ganhou uma e foi correndo escrever a novidade. Agora, ela vai à loja com seu pai comprar cotoveleiras, joelheiras e um. Então, vocês vão ver aí as palavrinhas certas para cada espaço. Na página 79, nós temos a questão número 3. Identifique qual palavra de cada grupo completa adequadamente as frases a seguir. Pinte-a e depois escreva a frase. Observem aí que nós temos, na letra A e na letra B, 3 grupos de palavras aí que vão se encaixar, que vão formar a frase de vocês. Então, tem na primeira, eu quero de com. Então, eu quero brincar, ou eu quero estudar, ou eu quero cantar, de arroz, chuva ou bola, com eu, você, morango. Lembrando aí que para vocês criarem essa frase, ela precisa fazer sentido. Então, na letra B, nós temos aí ontem, amanhã, hoje, eu, sorri, escrevi ou dormi, um poema, cachorro, mesa. De novo, ó, se a gente for colocar de uma maneira aleatória, as frases elas não vão fazer sentido, tá bom? Então, vocês precisam construir frases que façam sentido. Número 4. Ligue os pontos e descubra as imagens a seguir. Lembrando aí que esses pontos, elas são as letras do alfabeto, então vocês vão ter que ligar aí na ordem do alfabeto. Agora, escreva no seu caderno um pequeno texto com o nome dessas imagens, utilizando os seguintes sinais de pontuação. Então, olhando aí, ó, vocês vão ter que criar um pequeno texto. Criem um texto de, no máximo, 10 linhas. Um pequeno texto. Aí, vocês podem utilizar aí as figuras ou as palavras do gato e do cachorro. Vão utilizar o ponto parágrafo ou ponto seguido, ponto de interrogação, exclamação, vírgula, 2 pontos e travessão. Tá bom? Na página 80, nós temos aí um pequeno texto que se chama A Rã e o Touro. Só que esse texto ele tá com um probleminha. Os parágrafos estão todos bagunçados. Então, vocês vão precisar fazer a leitura e organizá-los, vão ter que ordenar. Colocar aí a numeração de 1 a 5. O que for o primeiro parágrafo, vocês vão colocar o número 1, o segundo parágrafo vão colocar o número 2 e assim por diante. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão escrever no caderno de português de vocês o texto da maneira que vocês organizaram, tá? Da forma que vocês escreveram. E não esqueçam dos sinais de pontuação. Fiquem atentos à pontuação, a inicial maiúscula,
e tudo mais que a gente compreende que possui no texto, tá bom? Na página 81, na questão número 6, nós temos aí uma tirinha. Então, leia a tirinha a seguir e responda as questões. Posso almoçar só suco? Não, você precisa também comer. E se eu mastigar ele? Observem aí. Letra A. Por que o menino se pergunta se pode mastigar o suco? O que vocês acham? Por que ele acha aí que era possível? Ele perguntou se ele podia mastigar o suco. Por quê? Letra B. Pinte as palavras da tirinha de acordo com as letras a seguir que possuem som de S. Então, de verde, vocês vão pintar as letrinhas, as palavrinhas que possuem som de S, de SS, de C com som de K ou de C cedilhado. Número 7. Ordenhe as sílabas das palavras do quadro abaixo. Observem aqui que essas palavrinhas elas estão todas embaralhadas. Então, vocês vão precisar colocá-las em ordem. Na hora que vocês descobrirem qual é cada uma das palavrinhas, vocês vão escrevê-las embaixo da maneira correta. Próxima questão. Complete as frases com as palavras que você descobriu. As palavras que vocês descobriu são essas palavrinhas aqui de cima, que estavam todas bagunçadas e vocês organizaram. Letra A. O estava escondido no pote de... Letra B. Vovô fez uma com e... Letra C. A pulou na... Na 82, vocês vão assinalar aí com um X as alternativas em que as vírgulas foram empregadas corretamente. Então, nós temos aí 5 opções. Vocês vão fazer a leitura e vão colocá-las da maneira correta. Vão marcar um X na que possui a escrita correta, que tem a pontuação colocada no seu devido lugar, que é a vírgula. Quando vocês terminarem essa atividade, vocês vão reescrever no caderno de vocês as frases em que a vírgula foi utilizada de maneira incorreta, de maneira errada. E vocês vão escrever elas da maneira correta, tá bom? Isso no caderninho de português de vocês. Só identificar lá, página 82, questão 8, e vocês vão reescrever embaixo. Não precisa nem escrever um enunciado da questão. Só colocar aí a maneira correta. Questão número 9. Vocês possuem um trecho do livro O Diário de Bordo de Etevaldo. Observem aí. Querido diário, hoje deixei Plutão rumo ao Sol. Já avistei Júpiter, que me parece ser mais interessante. Estou com um pouco de saudade da mamãe e do papai, mas estou me divertindo como nunca. Então, com base nesse texto, vocês vão escrever nos quadros abaixo o que se pede. Na primeira coluna, pede para vocês escreverem os substantivos próprios. Lembra das últimas aulas que substantivo próprio a gente dá nome a seres, pessoas, nomes de locais, países. E na segunda coluna, vocês vão escrever os substantivos comuns. Então, as palavrinhas que vocês vão escrever estão todas aí nesse pequeno texto, nesse pequeno trecho do livro O Diário de Bordo de Etevaldo. Na página 83, questão número 10. Leia o poema a seguir. A árvore que dava sorvete. No Polo Norte tem uma árvore que dá sorvete. De morango para as filhas do calango, de chocolate para o cachorro de alfaiate, de groselha para a gata da Adélia e de uva para a filha da viúva. No Polo Norte tem árvore que dá sorvete. Acredita? Letra A. Qual dos sorvetes dessa árvore você gostaria de experimentar? Comente com os colegas. Essa questão vocês podem comentar com o papai, a mamãe, com quem estiver na casa de vocês. Letra B. Sublinhe os substantivos do poema de acordo com a legenda. Lembrando que sublinhar é passar uma linha debaixo da palavra, tá bom?
Então, de verde, com lápis de cor verde, vocês vão sublinhar pessoas, de azul, alimentos e de amarelo, animais. Questão número 11. Escreva o nome das imagens a seguir. Lembrando aí que tem uma dica, ó. Todas são escritas com acento, seja ele agudo ou circunflexo. Na primeira palavra, nós temos a figura de um boné. Segundo, nós temos um pêssego. E na terceira imagem, nós temos um aquário. Na página 84, nós temos a nossa última atividade. Leia o poema a seguir e complete-o com os artigos adequados. Lembrando aí que vocês vão precisar revisar, né, os artigos. E aqui nesse poema nós vamos utilizar aí o, a e uma. Vão precisar fazer a leitura e ver qual deles vão se encaixar da maneira correta.